Antes da gente ler a carta de Judas, abra lá em Eclesiastes, no capítulo de número 10. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 10. Pronto? Eclesiastes, capítulo de número 10. Pronto? Olha para cá, presta atenção. Hoje nós vamos falar de uma ferramenta, vamos dizer assim, que Deus disponibilizou para mim e disponibilizou para você. Eu acredito que nenhuma ferramenta que Deus venha dar para você ou para mim seja algo vão ou algo inútil, mas eu acredito que toda ferramenta que Deus me conceda e te conceda é para que a gente possa, de um modo ou de outro, sermos abençoados. E essa ferramenta que Deus deu para você, deu para mim, deu para cada um de nós, é a fé. A fé é uma ferramenta que Deus nos deu. Se você ler lá a carta aos Romanos, ali a Bíblia vai dizer que Deus repartiu uma medida de fé com cada um de nós. Então você tem essa ferramenta, Deus te concedeu ela. Mas veja, como toda ferramenta, a fé, ela precisa estar afiada. Porque se a sua fé não estiver afiada, se a sua fé não estiver da maneira que Deus gostaria, uma fé forte, uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé grande, uma fé, vamos dizer assim, que produz resultados, então é a mesma coisa dizer que você tem uma ferramenta, mas vai sofrer com ela, não vai chegar a lugar nenhum. E Deus aqui em Eclesiastes, usando Salomão na sua muita sabedoria, ele usa o exemplo de algo que a gente pode aplicar com relação à nossa fé. Olha aí para você ver, Eclesiastes, capítulo 10, versículo de número 10 diz assim: se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Olha para cá, Salomão diz assim, olha, se o ferro estiver embotado, podemos usar o exemplo de um machado. Se o ferro do machado estiver embotado, sem corte, enferrujado, não estiver afiado, o lenhador, aquele que vai cortar lenha, que vai cortar madeira, ele vai ter que redobrar a força para poder cortar a madeira. Ele vai ter que usar muito mais força para derrubar uma árvore ou para cortar uma madeira. Mas se ele usar a sabedoria vai tornar o trabalho do lenhador muito mais fácil, muito mais prático, muito mais ágil. Então eu já até coloquei para vocês aqui uma certa ocasião, não me lembro certo como é que é, mas vou tentar passar para você o que me lembro, o que me vem à cabeça. Eu lembro que havia numa pequena cidadezinha um velho lenhador. Ele era o campeão de cortar madeira, cortar lenha, já fazia muitos anos, muitos anos. E ninguém conseguia vencer aquele velho lenhador nessa competição que era feita nessa pequena cidadezinha. Ninguém cortava mais lenha do que ele. E um rapaz, sabendo disso, um rapaz jovem, moço, ele desafiou, aquele velho lenhador. Ele disse assim, olha, neste ano eu vou vencer esse velho lenhador. Eu vou mostrar para todo mundo que eu sou melhor que ele, que eu corto mais lenha que ele, eu sou mais rápido que ele, eu tenho mais prática do que ele. Vocês podem ter certeza. E então, esse rapaz, esse jovem, ele desafiou aquele velho lenhador. E ele, humildemente, na sua simplicidade, aceitou o desafio. E chegou então o tão desejado, tão sonhado dia para aquele rapaz. O dia da competição de quem cortava mais árvores, mais lenha, mais madeira. E começam os dois juntos, conta lá, 1, 2, 3, ou de 10 a 1, e os dois começam a cortar. E o rapaz está lá,
cortando madeira, e o lenhador também, o velho lenhador, ele lá corta a madeira, de repente ele vai lá, senta um pouquinho, pega o seu machado, pega a sua lima e ele começa a afiar o seu machado. E o rapaz está lá, cortando lenha. E ele olha para o lenhador sentado, vou vencer com o pé nas costas, vou cortar mais madeira que ele. Dessa vez eu tiro esse título dele. E o lenhador no seu ritmo, cortava, sentava novamente, afiava lá o corte do machado e voltava a cortar lenha, voltava a cortar madeira. E o rapaz, no ritmo dele, vindo, debochando, achando, puxa, venci de uma larga distância, né? O pé nas costas. Acabou a competição e então foram para a conferência. Foram conferir para ver quem tinha cortado mais lenha, para ver quem tinha cortado mais madeira. E a pergunta que eu faço para você: quem você acha que venceu essa batalha, esse campeonato? Quem cortava mais árvore? O velho lenhador ou o jovem lenhador? O velho. Quem? O velho. E quando deram o resultado que o velho lenhador tinha ganhado, e tinha ganhado com uma vantagem imensa, o rapaz ficou, pulava alto, né? Não é possível, mas esse aí tem tramóia, esse aí tem falcatrua, esse não é possível, ele deve ter comprado juízes, porque ele estava sentado lá no ritmo devagar, e eu cortando lenha, não parei um instante, e usei todas as minhas forças. Como é que ele pode ter ganhado? Mas essa é a questão. Ele usou a força, ele usou muito da sua força, empreendeu muito da sua força e cortou pouca madeira. Mas o velho lenhador, ele usou não somente aquela ferramenta do machado, mas ele usou a sabedoria, porque ele sabia que se o machado tivesse cego, sem corte, ele ia usar muita força, bater na árvore, mas ele levou o dobro ou o triplo do tempo para cortar aquela madeira. Já, vamos dizer assim, por outro lado, o velho lenhador sabia que se ele afiasse bem o seu machado, deixasse ele com um corte afiado, era 2, 3 pancadas na árvore e a árvore caía. E é isso que esse texto aqui está dizendo, que quando a pessoa usa a sua sabedoria, e o que seria a gente usar a sabedoria? É fazer com que a nossa ferramenta, a nossa fé, não fique embotada, não seja aquela fé enferrujada, aquela fé parada, aquela fé fraca, aquela fé caída, aquela fé que não traz resultado. Mas a gente tem que afiar a nossa ferramenta, né? Ou seja, afiar a nossa fé, porque, gente, a Bíblia fala muito sobre a fé. Por exemplo, o Espírito Santo, através de Paulo, na primeira carta, deixa eu falar para você a referência aqui, 1 Timóteo 4:1, lá vai dizer assim: olha, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, no fim dos dias, no próximo à volta de Jesus, muitos se apostatarão da fé. Muitos vão se desviar da fé, vão se afastar da fé, por seguir ensinos, né, de demônios, e para dar ouvidos a enganos, né, espíritos enganadores. Então, olha o que a Bíblia está dizendo: muitos vão se afastar, se apostatar da fé. Quem esteve aqui na quarta-feira, nós vimos Hebreus 10:35, onde Deus fala para mim, onde Deus fala para cada um de vocês: não abandoneis, portanto, a vossa fé, a vossa confiança. No mesmo contexto, o Espírito Santo vai dizer: o justo viverá por fé. A gente não pode se afastar da fé, se desviar da fé, abandonar a nossa fé, porque enquanto a gente viver, o nosso modo de vida tem que ser esse, o nosso modo de viver deve ser esse: viver pela fé. Se a gente pegar outro texto, Hebreus 11:6, lá vai dizer assim: olha, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe. Essa fé, gente, qualquer pessoa tem, qualquer ser humano tem essa fé no sentido de saber da existência de Deus, de crer que Deus existe. Mas quando ele fala sem fé é impossível agradar a Deus, ele está falando daquela fé onde a pessoa confia, onde a pessoa acredita no que Deus fala,
do que Deus prometeu. É aquela fé onde a pessoa deposita a confiança dela nisso aqui, ó, na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então ele fala, se você não tiver essa fé, essa confiança, é impossível você agradar a Deus. Em outras palavras, está dizendo assim, olha, tudo que a gente recebe de Deus, tudo que a gente alcança em Deus, é pela fé, por meio da fé e através da fé. Se você a tiver, você pode ter tudo na vida. Mas se você não tiver essa fé, você não tem Deus, você não tem ajuda de Deus, você não tem bênção de Deus, você não tem resposta de Deus, você não tem milagre de Deus, você não tem absolutamente nada de Deus. Não tem absolutamente nada de Deus. Mas por outro lado, se você tiver essa fé, essa confiança em Deus, Jesus falou lá em Marcos 17, se tiverdes fé, nada vos será impossível. Se você tiver confiança, fé em Deus, tudo é possível acontecer na sua vida. Amém, pessoal? O problema é que muitas das vezes a fé da pessoa está que nem o Salomão descreveu aqui. A fé da pessoa está embotada, ou seja, enferrujada, não está afiada. Então ela tem a fé, mas porque a fé dela não está como deveria estar, ela acaba como aquele jovem lenhador. Como o texto está dizendo, você acaba tendo que redobrar a sua força para poder conquistar às vezes a menor das bênçãos, o menor dos resultados, para atingir o menor dos alvos, ou para vencer às vezes o menor dos obstáculos. Você tem que redobrar a sua força, e não é isso que Deus quer de mim e de você. Porque se você ler, por exemplo, lá o livro do profeta Zacarias, até mandei esse áudio, se não me engano, acho que foi ontem, ou antes de ontem, quinta-feira, não lembro certo, mas lá Deus falou assim para Zorobabel, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu, o que? Espírito, diz o Senhor. O que é o monte diante de Zorobabel? É como uma campina. Monte é algo grande, um morro. Campina é algo plano, é algo reto. Então veja que quando Deus dá essa palavra para Zorobabel, é porque havia muitos obstáculos, havia muitos montes, barreiras, problemas no caminho de Zorobabel. Se você não sabe, o Zorobabel tinha que edificar a casa de Deus, o templo de Deus. E ele lançou os alicerces, começou a edificar, começou a construir, e o inimigo então se levantou contra Zorobabel. Você sabe quanto tempo levou para o templo voltar a ser reconstruído, para começar a reconstruir o templo novamente? Pois seria mais ou menos o tempo de um pai ver o nascimento da sua filha e estar fazendo a festa de debutantes. Quanto tempo leva? Quanto? 15 anos. Estão espertos, inteligentes, né? É o mesmo tempo de ver um pai ver a filha nascer, pegar ela no colo, e de repente está fazendo a festa de 15 anos, a festa de debutantes. 15 anos a construção do templo ficou parada por causa do inimigo agir com força e com violência e barrar a obra de Deus. Mas depois, quando Deus dá essa palavra para Zorobabel, que não era pela força de Zorobabel, não era pela violência, não era por muito empenho, mas era pelo agir do Espírito de Deus na vida de Zorobabel, que aqueles montes, aquelas barreiras, aqueles obstáculos se tornariam como uma campina, e o templo do Senhor voltaria a ser edificado, reconstruído e ser colocado de pé. Amém, pessoal? E você sabe que, até eu usei o exemplo, que a vida de muitas pessoas, e o que há na vida da pessoa, pode ser comparado a um carro no atoleiro. O carro no atoleiro pode ser aquela área da sua vida no qual você está se esforçando, você está lutando, você está, travando uma batalha para mudar a situação. Então, o carro no atoleiro pode ser o seu casamento que não muda. O carro no atoleiro pode ser a sua saúde, que você não consegue receber cura, você não consegue se tornar saudável, você não consegue vencer a doença. Esse carro no atoleiro pode ser sua vida sentimental, você não consegue um namorado, uma namorada, ou até tem um namorado, namorada, mas o relacionamento não vai, não progride,
né, não chega ao noivado, não alcança um casamento, uma família abençoada. Talvez o carro no atoleiro, né, a área da sua vida comparada a isso, talvez seja a sua vida financeira. Você trabalha, você luta, você poupa, você tenta economizar, mas você não prospera, você não cresce financeiramente, você não alcança bens materiais, você não se realiza profissionalmente. É um carro no atoleiro. Por mais que você se esforça, por mais que você empurra, luta, você não sai do lugar. Talvez seja seus filhos, seja essa área da sua vida que você não consegue ver mudança neles. Talvez seja a área emocional, espiritual, não sei. Mas o carro no atoleiro representa as muitas áreas da sua vida, e você é aquela pessoa que está lá tentando empurrar o carro, tentando tirar ele do lamaçal da lama, impõe a força e se esforça e não consegue tirar. Mas aí o que esse texto vai mostrar para a gente? Que quando o Espírito Santo ele começa a agir na nossa vida, ele nos dá uma força, ele nos dá uma condição, uma capacidade que não é nossa própria, mas é uma força sobrenatural, é uma força que vem de Deus para você tirar a sua vida de todo e qualquer fundo de poço, enrosco ou amarração na qual ela se encontrar. Amém, pessoal? Mas torna a dizer, para tudo isso acontecer, é através de você afiar essa ferramenta, afiar a sua fé. E o que nós vamos ver no próximo texto, mostra a ligação que há entre a nossa fé e, vamos dizer assim, o Espírito Santo. Mas antes de ver esse texto que está lá em Judas, eu quero que você abra a sua Bíblia. Lucas 17, versículo 3 diz assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier a ter contigo, dizendo, estou arrependido, o que você deve fazer? Perdoa-lhe. 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor. Quem é que disse algo ao Senhor? Os apóstolos. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Olha para cá. Olha que o Senhor Jesus, ele está falando sobre a fé aqui. E ele fala da fé como um grão de mostarda. Ou seja, é uma comparação. A expressão como é uma comparação. Veja que os discípulos aqui, eles pedem algo muito interessante para o Senhor. E se eles pediram, discípulos, perdão, vou usar o termo que está no texto aqui, os apóstolos, né? Lembra dos apóstolos que a Bíblia fala deles? Sim ou não, gente? Os apóstolos que curaram enfermos, ressuscitaram mortos, expeliram demônios, os apóstolos que purificaram os leprosos, fizeram o cego enxergar, surdo ouvir. Olha o pedido que eles fazem para o Senhor Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Gente, os apóstolos, eles pediram para que Jesus aumentasse, em outras palavras, fizesse crescer a fé que eles tinham. Por que eles pediram para Jesus aumentar a fé deles? Fazer a fé deles crescer? Porque eles perceberam que para cumprir algo que Jesus havia ensinado para eles, um princípio de vida cristã, algo que a gente tem que obedecer, eles sentiram que a fé deles era tão pequenininha, que Jesus chegou a comparar, usar para ilustrar, para ensinar eles, a comparação do grão de mostarda. E o que Jesus havia falado para eles? Jesus falou assim: olha, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, corrige ele, dá uma dura nele, chama a atenção dele. Se o seu irmão, mas se ele estiver arrependido, perdoa-lhe. E aí ele falou: olha, se ele pecar 7 vezes no dia contra você, e arrependido vier te pedir perdão, perdoa-lhe. Ou seja, se ele pecar 7 vezes se arrepender e buscar o seu perdão,
você deve perdoar sete vezes. No outro evangelho, Pedro pergunta, né? Mestre, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7? E Jesus falou, não te digo até 7. Ele amplia o ensino, né? Mas 70 vezes 7, que dá 490 vezes. Isso no dia. Então, quando Jesus falou para eles perdoarem, aqueles que os ofendiam, maltratavam, machucavam, feriam, causavam danos, males, prejuízos a eles, até 7 vezes ao dia, eles sentiram que a fé deles era pequenininha. Ele falou, Senhor, nós não temos uma fé para tudo isso. Nossa fé não alcança a prática dessa palavra. E diante deles verem a fé deles pequena, para poder cumprir aquilo que Jesus ensinou, eles fazem esse pedido: aumenta-nos a fé. Ou seja, a fé de muitas pessoas, gente, ela pode ser assim pequenininha. Só que Deus não quer que a sua fé seja pequenininha para sempre. Ele te deu sim, como eu disse no princípio, primeira coisa que eu citei, Deus deu para mim. Mas Ele não quer que a nossa fé continue aquela mesma medida de fé, aquela fé pequenininha. Tem pessoas que quando lê esse texto aqui, entende assim, olha, que Jesus está dizendo que mesmo que a gente tiver uma fé pequena, a gente pode ver grandes milagres, grandes bênçãos, grandes resultados na nossa vida. Só que não é isso que Ele está dizendo, porque se não tem coerência o que a pessoa pensa. Porque, por exemplo, num outro texto, Jesus ele repreendeu os discípulos dizendo que eles não puderam expelir o demônio por causa da pequenez da vossa fé. Ele repreendeu, deu uma dura neles, porque a fé deles era o quê? Pequena. Quando Pedro estava andando sobre as águas, Jesus falou assim: ó homem de pequena fé, por que duvidaste? E olha que Pedro andou sobre as águas, hein? Imagina eu e você, né? E Jesus falou: ó homem de pequena fé, por que duvidaste? Quer dizer, ele teve uma fé grande e de repente aquela fé se tornou pequenininha, ela diminuiu. Se a fé, uma fé grande ela pode diminuir, a fé pequenininha também ela pode o quê? Crescer. E é por isso que Jesus fala, né, que se nós tivermos fé, comparação, como um grão de mostarda, nós vamos dizer à amoreira: arranca-te daqui e transplanta-te ali, sai daqui e vai para ali. O outro evangelho fala, pode dizer a um monte: sai daqui e se joga no mar, se você tiver fé. Então veja, no outro evangelho, Jesus vai dizer assim, olha, outra passagem: a semente de mostarda é a menor de todas as sementes. Vê se eu tenho uma aqui, acredito que eu devo ter. Olha aqui, ó. Acho que você não vai nem conseguir ver. Nós fizemos a campanha uma vez, né, acho que era a semente da fé, e nós usamos uma sementinha de mostarda. Ela está aqui, ó. Não sei nem se na câmera ali vai pegar, se você consegue enxergar. Ela é minúscula, olha. Uma sementinha de mostarda. Então Jesus falou: olha, a semente de mostarda é a menor de todas as sementes. Ao ser plantada, no entanto, quando ela é plantada, ela é semeada, ela cresce, se desenvolve e se torna a maior das hortaliças. Então ele está mostrando para a gente como que a nossa fé pode crescer. E a primeira coisa para que você deve aprender para a fé crescer é: você deve semear o pouco de fé que você tem. Se eu tenho uma semente de mostarda e ela é pouco para aquilo que eu quero, o que eu vou ter que fazer? Eu vou semear essa mostarda. Essa mostarda ela vai crescer, vai produzir o fruto, muitas mostardas. E se eu quero ver ela aumentar mais e mais, eu vou continuar repetindo o processo, plantando, semeando, plantando, até que eu venha receber uma colheita novamente. E a colheita é sempre maior do que o plantio. Sim ou não, gente? Você planta uma semente, e de uma semente você pode colher 20, pode colher 30, 50, como Jesus falou, 30, 60 ou 100 por um. Isso depende do que for semeado. E a nossa fé é assim. O pouco de fé que você tem que semear essa fé. Você tem que plantar essa fé. Ou seja, tem que usar ela. É aquilo que Tiago diz, né? Irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras, não tiver atitudes, por acaso pode semelhante fé salvá-lo? Está dizendo assim: olha, você diz que tem fé, mas você não usa a sua fé, você não pratica ela, você não faz nada para mostrar essa fé. Então essa fé vai poder trazer cura para você? Ou trazer libertação? Ou prosperar você? Ou te abençoar de alguma forma? Evidentemente que não.
Se você quer que a sua fé traga algum resultado, alguma bênção, algum milagre, você vai ter que semear a sua fé. Você vai ter que usar a sua fé. Para que o Senhor, podendo ver a sua fé, Ele venha dizer para você: olha, estão perdoados os teus pecados, seja curado, seja aberta a porta do trabalho para você, olha, tua família seja ganha para Jesus. Não foi isso que Ele falou? Quando Ele viu aqueles 5 homens carregando, 4 homens na verdade, carregando o 5º homem, um paralítico numa maca. Não havia lugar, por onde entrar na casa onde Jesus se encontrava. No entanto, eles elevaram o paralítico até o alto da laje, fizeram um buraco ali, com cordas desceram o paralítico até onde Jesus estava, e a Bíblia diz, Marcos 2,5, pode lembrar: vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: filho, estão perdoados os teus pecados. Argumentaram lá, falaram um monte, Jesus falou: qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta, toma o teu leito e anda e vai para a tua casa. Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar os pecados, eu te digo: levanta, toma o teu leito, a cama, anda, vai para a tua casa. O homem imediatamente se viu curado, se levantou, tomou o seu leito e foi embora. Amém, pessoal? Mas por que isso aconteceu? Porque Jesus viu a fé deles, e a fé deles foi semeada. Eles usaram a fé que eles tinham, semearam. Lá em Atos 14, a Bíblia vai falar do coxo de Listra, o paralítico de Listra. Paulo estava pregando o Evangelho, falando de Jesus, e a Bíblia vai dizer lá que Paulo, fixando os olhos no paralítico, no coxo, percebeu que ele havia nele, que ele possuía fé para ser o quê? Curado. Havia fé naquele homem para ser curado, e aquele homem usou a fé dele, semeou a fé dele. Quando Paulo falou: olha, apruma-te direito sobre os seus pés, de um salto ele se pôs em pé e se aprumou. Ele semeou a fé que ele tinha. Então eu digo para você: olha, a sua fé cresce à medida que você usa, que você semeia. Pastor, eu não estou entendendo, pode ser mais claro? Bom, vou procurar tentar, ser mais claro. É assim, olha, você tem uma medida de fé, você quer algo de Deus, você usa essa fé, pratica ela, e consequentemente Deus vai fazer um milagre, Deus vai trazer uma resposta. Então você usou a fé, Deus fez o milagre, aquele milagre vai fazer o que com a sua fé? Aumentar. Você vai ficar naquela assim: puxa, eu orei a Deus, eu pedi, eu fiz um voto, eu fiz uma campanha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e Deus me trouxe a resposta. A sua fé, ela aumentou, porque você usou, teve resultado, teve resposta. Você vai ter muito mais fé naquele momento em diante, e você continua usando a fé, e ela vai aumentando. Amém, pessoal? É assim. Outro meio de você aumentar a sua fé, fazer a fé crescer, é através do ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É o que diz lá em Romanos 10:17. De sorte que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, é assim que você vê a sua fé crescer, à medida que você ouve. Havia um evangelista muito usado por Deus em curas, milagres, manifestações do Espírito Santo, que abreviadamente seria F.F. Bosworth. Não sei falar inglês, tá? F.F. Bosworth. E ele diz assim: olha, que é incrível que todos nós, como seres humanos, nós alimentamos o nosso corpo, nós alimentamos o nosso físico com 3 refeições diárias. E alimentamos bem, com 3 refeições diárias. E muitos de nós alimentam o nosso espírito com um lanchinho frio por semana. Uma delas assim: olha, nós não deixamos faltar as 3 refeições diárias que fortalecem o corpo, que fortalecem o físico. Mas muitas das vezes a pessoa alimenta o seu espírito ouvindo a palavra de Deus muito pouco no decorrer da semana. Às vezes uma vez por semana, às vezes 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. E você pode ver que quem mais ouve a palavra de Deus, quem mais vem para a igreja, ouve a pregação, aprende, a fé dessas pessoas tende a ser maior, tende a ser mais forte, ela tende a ser mais viva e eficaz, Muitas pessoas, infelizmente, são surpreendidas quando vem o problema, quando vem a dificuldade. Elas, como o Tiago diz, se enganam. Se enganam em que sentido? Elas acham que tem fé, mas não tem fé. E só vão descobrir que não tem fé quando o problema estiver diante de si. Ela não consegue a resposta, ela não consegue vencer, ela não consegue ver a ação de Deus, não consegue ver o mover de Deus.
Agora, já aquele que tem uma fé viva, uma fé grande, uma fé forte, uma fé que cresceu, ela consegue ver resultado, ela consegue ter resposta, ela consegue ver a ação de Deus na sua vida. Amém, pessoal? Então, você pode fazer a sua fé crescer, aumentar, através de semear o pouco que você tem, e através de ouvir a palavra de Deus. Você sabe que você precisa entender que o agir de Deus vai ser na sua vida, no tamanho da sua fé. Se a sua fé é pequena, assim vai ser o agir de Deus, o mover de Deus, o trabalhar de Deus na sua vida. Mas se a sua fé, ela cresce, com ela cresce o mover, o agir, o trabalhar, o operar de Deus na sua vida. Aí eu pergunto, você quer continuar com uma fé pequena? Ou continuar com uma fé média? Ou você quer fazer a sua fé crescer? Os discípulos pediram, eles viram necessidade disso. Os apóstolos clamaram, Senhor, aumenta-nos a fé. Só um abre aspas aqui. Eles pediram para Jesus aumentar a fé deles. Mas veja, não foi Jesus que aumentou a fé deles. Tem orações que não adianta a pessoa fazer para Deus, que Deus não vai responder. E essa é uma delas. Não adianta eu pedir, você pedir, oh Deus, aumenta a minha fé, faz a minha fé crescer, me dá mais fé. Deus não vai fazer a sua fé crescer, Deus não vai aumentar a sua fé, e Deus não vai te dar mais fé. Isso é um trabalho seu, é uma obrigação sua, obrigação minha. E ele pode dizer, esse é o meio da fé crescer, semeando e ouvindo a palavra de Deus. E se você fizer a sua parte, olha como é que a sua fé pode chegar a ser. Abre a sua Bíblia, Coríntios, capítulo de número 3. Pronto? Olha o que diz aí. Versículo 1 diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o quê? O dom de profetizar, dom da profecia, e conheça todos os mistérios, dom do conhecimento, e toda a ciência, e ainda que eu tenha o quê? Tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada o que? Serei. Só até aí. Veja que Paulo está falando sobre os dons do Espírito Santo. E entre os dons do Espírito Santo ele fala assim, olha, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes. Que fé que é essa? Essa com certeza não é uma fé pequena. Essa com certeza não é uma fé incompleta. Essa fé que Paulo se refere é uma fé grande, é uma fé forte, é uma fé crescida, é uma fé madura. E é uma fé que pode fazer com que até os montes sejam transportados da nossa vida. Veja que Paulo está provavelmente se lembrando do que Jesus falou. Marcos 11, 23, Jesus fala assim, olha, 11, 23, ele fala assim, olha, em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Olha, Jesus e Paulo falam de uma fé grande, perdão pela expressão que eu vou usar, uma fé monstruosa, a ponto de transportar um monte, as montanhas do seu lugar para outro lugar. Lógico, Jesus não quer que, nem Paulo está dizendo para a gente ficar brincando de usar a fé jogando monte para lá, monte para cá, monte para lá, montanha para lá, monte para cá. Não é isso. Montes ou montanhas é uma maneira de Deus se referir aos problemas, aos obstáculos que surgem na nossa vida. Então, qualquer que for o obstáculo, o problema que surgir na sua vida, se você tiver esta fé grande, você pode mover, tirar ou remover da sua vida todos esses obstáculos. Amém, pessoal? Se tiver a fé, eles sairão. Se não tiver essa fé à altura disso acontecer, os problemas continuam. Talvez você se perguntou, por que eu oro? Por que eu busco? Por que eu participo da campanha? Por que eu vou para a igreja? Faço isso, faço aquilo, e os problemas continuam. Talvez porque a sua fé ainda é pequena ou média, ela não chegou a esse nível de fé, essa fé que cresce.
E a última coisa que a gente vai ver para fazer essa fé crescer, associa o Espírito Santo à nossa fé. Onde você deixou marcado, Judas, capítulo, não tem capítulo, perdão, né? É força do hábito. Judas, epístola, carta de Judas, versículo de número 20, diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa, o que? Fé santíssima, orando no, o que? Espírito Santo. Olha para cá. Judas, ele diz assim, olha, vós amados, vocês amados, edificando-vos. Sabe o que significa a palavra edificar? Significa construir, fortalecer, fazer algo crescer. Então veja que ele está falando da fé. E ele fala que a nossa fé, olha, ele fala de uma maneira tão especial, tão profunda, que ele chama a nossa fé de fé o quê? Santíssima. Fé santíssima. Santíssima vem de santo, algo separado, algo reservado para um uso especial. Por isso que eu disse para você que a fé é uma ferramenta que Deus nos deu, para que a gente possa, né, usar essa fé santíssima, em nosso benefício, nosso favor. Mas ele diz que essa fé nós podemos e devemos fortalecer ela, fazer ela aumentar, fazer ela crescer. Agora, como que ele fala para a gente fazer nossa fé crescer? Orando no Espírito Santo. A pergunta é, o que significa orar no Espírito Santo? Aqui que entra a importância, principalmente para você, olha, que não é cheio do Espírito Santo. Você que ainda não foi batizado ou batizado no Espírito Santo. Por quê? Que você deve tanto desejar, buscar, se empenhar e se dedicar na busca pelo Espírito Santo, para ser cheio dele, com a evidência de falar em outras línguas. Porque falar em línguas também pode ser chamado de oração, em línguas, né? Ou oração sobrenatural do Espírito Santo. Quando ele fala orando no Espírito Santo, é quando a pessoa ora em línguas, ela fala em línguas. E Paulo diz em outra passagem: ora, o que ora em outras línguas, a si mesmo se edifica, se fortalece, traz crescimento, e inclusive isso faz a sua fé crescer, aumenta a sua fé. Muitos de nós nunca ouviu isso, nem aprendeu, nem imaginava que a nossa fé podia aumentar através de orar no Espírito Santo, de orar em línguas. Mas é isso que Judas está dizendo. Quando você é cheio do Espírito Santo e ora, fala em outras línguas, se falar em outras línguas, orar em outras línguas, fortalece, faz a sua fé crescer. Quando Paulo diz assim, olha, dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos os outros homens. Outro dia eu disse para o pessoal da obra, que eu acredito que é nos dois sentidos. Ele falava assim, em mais línguas, né, variedade do que os outros, mas o principal que Paulo está dizendo ali é, dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. É no sentido de empreender tempo. Ele gastava muito tempo orando em línguas. A oração que ele mais fazia, orando em línguas. Isso no seu particular, isso no seu a sós, na sua intimidade com Deus. Ele empreendia muito tempo gasto orando em línguas, o que fazia com que a fé dele crescesse sobremaneira. Se você ler a carta aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 1:3, lá Paulo vai dizer que a fé dos Tessalonicenses crescia muitíssimo, ou crescia sobremaneira. Se a fé deles crescia muitíssimo, crescia sobremaneira, a minha e a sua também pode crescer. E as maneiras são essas: semear a fé que tem, ouvir mais e mais da palavra de Deus e orar muito, orar cada vez mais no Espírito Santo, orar em línguas. Então, se você não é cheio, busque em Deus, peça para Deus, abra o teu coração para Deus nesta noite, para que você seja cheio ou cheio do Espírito Santo. Se você já é uma mulher cheia do Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo, eu pergunto para você, quanto tempo você tem gasto com essa oração no Espírito? Quanto tempo você se dedica orando em línguas?
Porque quanto mais você orar em línguas, você está como o primeiro texto que a gente viu, você é que nem aquele lenhador que está lá afiando a ferramenta, está ali afiando o machado, afiando o corte. Quanto mais você orar em línguas, quanto mais você orar no Espírito Santo, mais forte, mais vai crescer e aumentar a sua fé. Lógico, como você ouviu, o agir de Deus na sua vida é conforme o tamanho da sua fé. Se a fé é pequena, o agir de Deus é pouco. Mas se a sua fé é grande, o agir de Deus vai ser cada vez maior, vai ser cada vez mais grande. É que existe a expressão. Amém? Então, hoje, você que é batizado ou batizado no Espírito Santo, comece a praticar essa palavra, orando no Espírito Santo, se edificando a sua fé no Espírito Santo. Isso não é cheio? Crê. Deus vai te batizar, Deus vai te encher no Espírito Santo e você vai praticar essa palavra dia após dia, semana após semana. Amém, pessoal? Só para a gente encerrar, talvez você fale assim, pastor, mas eu preciso colocar diante de Deus, através da oração, aquilo que eu preciso. Como é que Deus vai saber o que eu preciso? Como é que Ele vai saber que eu preciso de cura, libertação, ou prosperidade, ou isso ou aquilo? Olha, a Bíblia diz, eu citei na sexta-feira, que o Espírito Santo nos assiste, Ele nos ajuda a orar como convém, porque nós não sabemos pedir como convém, nós não sabemos pedir segundo a vontade de Deus muitas das vezes, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É um modo de Paulo dizer assim, olha, o próprio Espírito Santo nos ajuda nessa oração, intercedendo junto conosco a Deus, para que aquilo que a gente quer, deseja, necessita, Deus venha nos conceder. Então, você ganha muito mais orando em línguas, se você é batizado no Espírito Santo, do que orando na sua linguagem materna. Então, empreenda, gaste tempo, invista tempo na sua fé, orando no Espírito Santo. Amém? Amém. Fique com essa palavra no seu coração.